Custo operacional de máquinas agrícolas é o nosso assunto em máquinas agrícolas e implementos. E neste contexto, aqui eu vou trazer para vocês os custos variáveis, composto pelo custo de combustível, lubrificante, reparo e manutenção e salário do operador. Como o próprio nome sugere, os custos variáveis possuem uma variação que vai depender da época atual e vai depender também das características da máquina. E cada um destes custos nós vamos detalhar e vamos começar a detalhar o custo do combustível. No componente do custo do combustível, nós temos o valor do combustível, que possui uma variação, ou seja, o custo de combustível praticado o ano passado pode não ser o custo do combustível praticado hoje, mas isso com certeza vai influenciar diretamente no custo horário do combustível, em reais por hora. E esse valor do combustível, em reais por litro, nós vamos considerar numa multiplicação com o consumo de combustível em litros por hora. E esse consumo de combustível vai depender também do tamanho da máquina e das condições que a máquina está sendo aplicada no campo. Hoje, nas máquinas mais modernas, nós temos uma indicação no painel da máquina sobre esse consumo horário de combustível da máquina. Então, esse custo horário com combustível é muito fácil de nós fazermos esse levantamento. Então, nós podemos ter esse controle muito prático sobre o custo horário de combustível. Por quê? Nós temos uma noção atual sobre o preço do combustível em reais por litro e também nós podemos ter facilmente essa informação sobre o consumo horário da máquina em litros por hora. E aqui nós temos uma estimativa, né? Uma estimativa trazida pela Fundação ABC. Essa estimativa está desatualizada, mas o que eu quero mostrar para vocês é que nessa coluna aqui nós temos uma noção sobre o consumo horário de combustível de uma máquina, ou melhor dizendo, de várias categorias de máquinas radiais e axiais trabalhando na colheita de soja e de trigo. E nessas diferentes categorias nós podemos observar a variação do consumo de combustível. E isso está associado diretamente ao tamanho da máquina. Quanto maior a máquina, maior o consumo de combustível. Mas podemos observar que nessa faixa de colhedora nós temos um consumo que pode acontecer em uma média de 23 litros por hora e pode alcançar valores de até 65 litros por hora, dependendo do tamanho da máquina, é claro. E em função desse consumo de combustível e em função do preço de combustível, nós podemos então calcular esse custo horário de combustível que vai influenciar diretamente nos custos variáveis. Uma outra componente também bastante importante no custo variável da operação com a máquina é o custo com os lubrificantes. E de uma forma semelhante ao custo com combustível, esse custo vai ser calculado em função do valor do lubrificante em reais por litro e em função desse consumo horário. E esse valor do custo com os lubrificantes nós vamos considerar o custo com o óleo lubrificante e o custo com a graxa. E o consumo de graxa, né, esse custo com a graxa em reais por hora, também vai ser levantado em função do valor da graxa em reais por litro e em função desse consumo de graxa em litros por hora. E o custo total com os lubrificantes em reais por hora vai ser uma soma do custo horário com óleo lubrificante mais o custo horário com a graxa. Mas vamos aqui também enfatizar que esses custos com óleo lubrificante, com a graxa,
nós podemos fazer um levantamento facilmente. Esse levantamento dos custos com lubrificante pode ser observado a partir das características trazidas no manual do fabricante, no manual do operador da máquina. Nesse manual, por exemplo, nós vamos ter a informação da quantidade de óleo lubrificante a ser utilizado no motor. E além dessa quantidade de óleo a ser utilizado no motor, nós vamos também observar a frequência de troca. E a partir dessas informações, nós vamos observar então o valor sobre o consumo de óleo lubrificante em litros por hora. E a partir do valor corrente no mercado, em reais por litro, nós vamos ter uma noção desse custo horário com óleo lubrificante para o motor. E de uma forma semelhante, nós podemos fazer esse cálculo também para o custo horário relacionado ao óleo de lubrificação utilizado na caixa de câmbio, no diferencial, ao óleo lubrificante utilizado para a redução final, ao óleo lubrificante utilizado no sistema hidráulico, ao óleo lubrificante também utilizado na caixa de direção. Então, utilizando esses valores, nós vamos poder fazer esses cálculos relacionados ao custo com óleo lubrificante, ao custo horário de óleo lubrificante utilizado na máquina, tanto relacionado ao óleo lubrificante quanto à graxa. E a soma desses custos com lubrificante, nós vamos então ter o valor exato para o custo total com lubrificantes em reais por hora. Uma outra consideração importante é necessária para o custo variável relacionado com reparos e manutenção. E esse custo com reparo com manutenções pode chegar em até um valor de 100% do valor de aquisição da máquina. E aqui nós temos uma tabela trazida pelo Instituto de Economia Agrícola que mostra os custos com reparo e manutenção em um valor de porcentagem em valor em função do valor de aquisição da máquina. E aqui nós temos uma lista com vários equipamentos e mostrando também essa porcentagem com reparos e manutenções em função do valor de aquisição da máquina. Então, nós podemos observar que esse custo com reparo e manutenção pode chegar em até 100% do valor de aquisição da máquina. E, é claro, para algumas máquinas, isso tem uma variação maior ou menor. Então, vamos aqui, por exemplo, listar que o valor de reparos e manutenção em um subsolador pode alcançar um valor de até 60% do valor inicial de aquisição, enquanto em tratores esse valor pode alcançar em até 100%. Mas como que nós então fazemos esses cálculos relacionados ao reparo e com a manutenção? Uma forma que nós podemos fazer essa estimativa do valor do custo com reparo e manutenção é considerando então o valor inicial de aquisição da máquina, e nós vamos poder multiplicar por um valor percentual dos gastos com reparo, e aqui nessa entrada nós vamos considerar um valor decimal, e esse valor inicial multiplicado por esse valor decimal que corresponde com os reparos e manutenções, nós vamos relacionar com a vida útil da máquina, e a vida útil da máquina vai ser associada com a frequência de horas de uso dessa máquina. E dessa forma, nós temos uma estimativa sobre os custos de reparos e manutenções que é realizada ao longo do ano. Por último, nós vamos falar também do custo variável relacionado ao salário do operador. E a composição deste custo é feita a partir da soma do salário mensal do operador, mais os valores gastos com encargos sociais, esses valores em reais por mês, e essa soma nós vamos multiplicar por 13,
E esse valor de 13 significa os 12 meses que representam o ano, mais o valor do 13º. Então, nós temos o valor de 13. 13 multiplicando a soma do salário mensal do operador mais os valores gastos com encargos sociais ao mês. Esse resultado vai ser dividido pela frequência de uso da máquina em horas por ano. E esse valor, em reais por hora, então compõe os custos variáveis com o salário do operador. Lembrando que os custos variáveis são a composição dos custos com combustível, o custo com lubrificante, mais o custo com reparo e manutenção, além do custo do salário com o operador.